O Oriente Médio vive uma das suas maiores escaladas em décadas. De um lado, o Irã e seu arsenal militar. Do outro, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos conduzindo a Operação Epic Fury. O que está realmente acontecendo? E o que isso significa para o equilíbrio global? É isso que a gente vai entender hoje. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a bater os 10 milhões de inscritos. Hã? Bora lá? Bora pro vídeo. Para entender a pressão sobre um regime, a gente precisa primeiro ver como ele projeta a própria força. Nos dias iniciais do conflito, a comunicação oficial iraniana operou em ritmo acelerado. Canais de televisão estatais e redes sociais ligadas à Guarda Revolucionária, a força militar de elite e o verdadeiro pilar do regime iraniano, anunciaram com grande alarde que seus sistemas de defesa aérea tinham derrubado um caça F-18 dos Estados Unidos sobre a região de Chabahar, no sul do país. A ideia era clara: criar uma imagem de invulnerabilidade para o público interno e mostrar força para os aliados espalhados pelo Oriente Médio. Eles precisavam provar que a superpotência americana não era intocável. A versão americana foi outra. Poucas horas depois, o Comando Central desmentiu no X. Nenhum caça americano foi derrubado pelo Irã. O porta-aviões USS Abraham Lincoln operava em capacidade máxima, com esquadrões inteiros de F-18 fazendo missões de ataque contínuas e voltando intactos para os convés. Aviões-tanque sobrevoavam a região reabastecendo caças no ar. O episódio do falso abate apontou na mesma direção. As forças americanas já estavam operando com superioridade aérea sobre o Irã nos primeiros dias da operação. Isso não quer dizer que a guerra saiu de graça. Semanas depois, os Estados Unidos confirmaram a perda de um F-15E Strike Eagle e uma operação de resgate dos 2 pilotos em território hostil. Mas mesmo com essa baixa real, o cenário geral não mudou. As forças americanas continuam operando com superioridade aérea. A versão iraniana do abate anterior não se sustentou, mas isso escancara uma realidade clara. Guerras modernas são travadas também no território da informação, e tanto Washington quanto Teherã usaram ativamente essa frente ao longo do conflito. Uma guerra moderna não acontece só com bombas, mas também nos bastidores. Enquanto a tensão escalava, mediadores de Paquistão, Turquia e Egito trabalharam para montar uma saída diplomática. A proposta mais recente, apelidada nos bastidores de Acordo de Islamabad, oferecia um cessar-fogo com a reabertura do Estreito de Hormuz. Os americanos estariam dispostos a aliviar sanções e aceitar um programa nuclear civil iraniano, desde que sob fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica. Em troca, o Irã precisaria aceitar restrições na produção de mísseis e abrir o estreito. Inicialmente, o Irã recusou a trégua temporária, exigindo um fim permanente do conflito com garantias de que não seria atacado novamente. E a memória do acordo nuclear de 2015, abandonado unilateralmente pelos Estados Unidos em 2018, pesou em cada cálculo iraniano. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano chegou a chamar as propostas americanas de extremamente ambiciosas e ilógicas. Mas a pressão internacional acabou surtindo efeito. No dia 8 de abril, Teherã aceitou o cessar-fogo de 2 semanas e concordou com a reabertura do estreito. Esse movimento não passou imune a debates internos, críticos dentro
do próprio establishment americano, incluindo ex-diplomatas que participaram das negociações de 2015, questionam se a exposição pública de toda essa negociação não acabou forçando o limite de Teherã e quase eliminando saídas honrosas dos dois lados. Com a diplomacia fora do jogo, a Força Aérea Americana intensificou o uso de uma plataforma que atravessa gerações: o bombardeiro B-52 Stratofortress. Para quem acompanha a aviação militar, é quase surreal pensar que um avião de mais de 70 anos de serviço ainda seja a espinha dorsal de uma operação moderna. Mas o B-52 de hoje é muito diferente do original. Passou por sucessivas modernizações nos sistemas de navegação e ataque desde o primeiro voo, em 1952. Esses aviões operam de bases a milhares de quilômetros do Irã. São reabastecidos no ar e conseguem carregar mais de 30 toneladas de armamento de uma vez. Na prática, funciona assim. Antes mesmo de chegar perto do espaço aéreo iraniano, o B-52 dispara dezenas de mísseis de cruzeiro chamados JASM. São mísseis de longo alcance, projetados para serem praticamente invisíveis para os radares. Eles voam sozinhos, rente ao chão e atingem radares e centros de comando antes que o avião precise chegar perto. Após a supressão das defesas aéreas iranianas, os bombardeiros avançam para atingir os alvos restantes com bombas guiadas por GPS. É uma tática sequencial. Primeiro, a supressão de sensores, seguida pelo bombardeio da infraestrutura restante. O Irã sempre evitou enfrentamento direto no próprio território. Essa opção não é improviso, é uma doutrina conhecida no meio militar como negação de área, adotada por forças que não têm aviação moderna. Décadas de sanções bloquearam a modernização da Força Aérea Iraniana e o país construiu seu poder militar em cima de ativos mais baratos e dispersos, milícias aliadas espalhadas pelo Iraque, Líbano e Iêmen, lanchas rápidas, mísseis de curto e médio alcance. Mas enquanto os B-52 atingiam a infraestrutura militar dentro do Irã, outro avião americano concentrou esforços sobre essas milícias, o A-10 Warthog. O A-10 é um avião feito para uma coisa só: atingir alvos no chão. Ele foi criado nos anos 70 para parar tanques soviéticos, mas nessa guerra ele encontrou um novo propósito. A metralhadora rotativa dele, que dispara quase 4.000 tiros por minuto, tem um forte efeito psicológico documentado sobre forças terrestres. E o A-10 não atuou só contra milícias no deserto. Quando lanchas de ataque rápido da Guarda Revolucionária tentaram se reposicionar em praias e docas ao longo da costa, foram atingidas de forma sequencial. O Comando Central divulgou as imagens. Lanchas sendo atingidas em sequência ao longo do litoral. A mensagem para os aliados do Irã ficou clara: a capacidade de Teherã de proteger suas próprias águas e sustentar a rede de aliados fora das fronteiras foi reduzida de forma considerável. O mundo não via uma guerra aérea nessa escala há décadas. B-52 bombardeando de longe, caças F-15A Strike Eagle atacando de perto e uma rede inteira de satélites e drones guiando cada bomba. O resultado? O Comando Central americano reportou mais de 13.000 alvos militares atingidos. E quando a gente fala 13.000 alvos, não são trincheiras vazias no meio do deserto. São centros de comunicação, fábricas de drones, estações de radar e depósitos de munição. Números divulgados pelo próprio SETCOM, ainda sem verificação independente ampla. A escala desses bombardeios
forçou os militares iranianos a mudar de tática. Sabendo que qualquer base conhecida já estava marcada, os comandantes começaram a dispersar equipamentos no meio da população civil e em zonas rurais. Essa dispersão levanta uma questão que atravessa qualquer campanha aérea dessa escala: o custo civil, que segue sem verificação independente ampla de nenhum dos lados. Relatórios de reconhecimento identificaram drones de ataque do regime camuflados debaixo de árvores ou trancados em celeiros antigos espalhados pela costa. É uma tática clássica de forças que perdem superioridade tecnológica, misturar-se à paisagem para neutralizar sensores. No entanto, táticas tradicionais de camuflagem tiveram eficácia reduzida contra sensores térmicos modernos, resultando na perda de parte desse arsenal antes mesmo da decolagem. E é justamente a destruição sistemática dessa estrutura convencional que levanta um alerta. Críticos dentro do próprio Pentágono questionam se operações como essa aceleram em vez de conter a busca do Irã por dissuasão nuclear. Alireza Tangsiri comandava a Marinha da Guarda Revolucionária do Irã desde 2018. Era o oficial diretamente responsável pela estratégia iraniana no Estreito de Hormuz. Essa atribuição chegou ao fim quando Israel o atingiu com um ataque aéreo em Bandar Abbas, a cidade portuária que fica bem na entrada do estreito. Tangsiri e vários comandantes navais de alto escalão foram mortos na mesma operação. Autoridades israelenses confirmaram, dizendo que Tangsiri era o responsável direto pelo fechamento do estreito. O Comando Central americano completou a notícia afirmando que a operação torna a região mais segura e reportou que as forças americanas já tinham destruído ou danificado mais de 155 navios iranianos, além de neutralizar cerca de 95% das minas navais do país. O impacto foi muito além de uma baixa militar. Sem Tangsiri, a frota que sobrou ficou sem direção unificada. Segundo fontes de inteligência aliada, a cadeia de comunicação naval foi duramente afetada. E o sinal que ficou para o resto da liderança iraniana foi claro. A inteligência aliada teve capacidade de localizar e atingir o comandante da Marinha dentro do próprio território iraniano, o que, para analistas de defesa, indica penetração profunda no país. Enquanto tudo isso acontecia, o governo iraniano operava em duas frentes paralelas. Na televisão estatal, porta-vozes apareciam com um discurso firme: não vamos negociar sob pressão, os ataques vão continuar até nossas exigências serem atendidas. Mas por trás das câmeras, a história era outra, pelo menos segundo a versão americana. Autoridades americanas, incluindo o próprio presidente Trump, nas redes sociais, afirmaram que diplomatas iranianos estavam buscando um acordo, tentando forjar uma saída diplomática que preservasse a estrutura do regime sem parecer uma rendição pública. A versão iraniana dessa conversa nunca foi publicamente confirmada. Trump foi além, deu um ultimato público exigindo que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz imediatamente, sob a ameaça de atacar usinas de energia e infraestrutura civil do país. E os Estados Unidos não ficaram só na ameaça. A tática foi clara. A mesa de negociação continua aberta em paralelo aos bombardeios. Esse tipo de pressão aumentou a tensão interna em Teherã. Hoje, o regime enfrenta uma disputa dupla: conter a operação externa e manter coesão interna. A última carta do Irã para manter o Estreito de Hormuz fechado estava debaixo d'água. Minas navais e pequenos submarinos não tripulados. O fundo do mar é um dos lugares mais difíceis de vigiar no planeta e o Irã sabia disso. A ideia era simples:
encher o estreito de armadilhas invisíveis e tornar a passagem perigosa demais para qualquer navio. Para romper esse bloqueio, a coalizão americana dependeu de tecnologias de contraminagem em múltiplas camadas. A Marinha enviou navios especializados que operam de forma integrada. Primeiro, helicópteros sobrevoam a área, disparando lasers que conseguem enxergar minas perto da superfície. Depois, sonares são rebocados pela água para mapear o que está no fundo. E quando encontram uma ameaça, drones submarinos como o Barracuda vão até o alvo e desarmam a mina sozinhos, sem precisar colocar nenhum mergulhador em risco. E o futuro aponta para tecnologias ainda mais avançadas. Os Estados Unidos já estão testando um protótipo chamado Lamprey, da Lockheed Martin. É um drone submarino que se gruda no casco de navios para pegar carona sem gastar bateria. Carrega torpedos e drones aéreos e consegue ficar parado no fundo do mar por horas, esperando por um alvo passar. Ainda não está em combate, mas dá uma ideia de onde a guerra submarina está indo. Por enquanto, a estratégia iraniana de fechar o estreito pelo fundo do mar tem sido contida pela tecnologia de contraminagem. As águas do estreito vêm sendo mapeadas de forma sistemática. Até aqui a guerra foi pelo ar e pelo mar, mas os Estados Unidos começaram a preparar o próximo passo, o chão. Todo aquele bombardeio não foi só retaliação, foi para preparar o terreno. Inutilizar radares, bases e defesas costeiras serve para uma coisa só: garantir que as tropas terrestres entrem com menos resistência possível. E essas tropas já estão lá. Milhares de fuzileiros navais americanos chegaram ao Oriente Médio nas últimas semanas, a bordo de navios de guerra preparados para desembarcar soldados direto na costa. Estão a poucos quilômetros do Irã, posicionados. Junto com eles, paraquedistas também começaram a chegar na região. Para o comando iraniano ver o próprio arsenal sendo atingido e depois perceber que tropas terrestres estão se posicionando na porta, é um cenário extremamente adverso. Já se fala que os fuzileiros poderiam ser usados para tomar a ilha de Karg, o principal terminal de exportação de petróleo do Irã, ou para assumir fisicamente os postos de controle do Estreito de Hormuz. A presença dessas tropas sinaliza que qualquer movimento iraniano de maior escala teria resposta imediata. O grande foco dessa crise sempre foi o impacto no comércio mundial. Fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto de todo o petróleo consumido no planeta, era a principal alavanca de pressão de Teherã. Era a carta que mantinha a Europa e a Ásia atentas. O preço do barril já subiu mais de 20% desde o início do conflito e o mundo inteiro sentiu no bolso. Mas, com o avanço da operação militar, o plano iraniano começou a perder efeito. A destruição das baterias de mísseis costeiros pelo B-52, a atuação dos A-10 contra lanchas rápidas e a resposta dos drones submarinos degradaram a capacidade do Irã de impor um bloqueio total. A pressão abriu brechas e o Irã acabou aceitando a trégua e a reabertura do estreito em 8 de abril. Mas a disputa pelo controle logístico está longe do fim. Dias depois, os Estados Unidos iniciaram a Operação Economic Fury e o cerco escalou rápido. A Marinha Americana expandiu esse bloqueio para além do Oriente Médio, preparando-se para interceptar e confiscar navios da frota fantasma iraniana em águas internacionais pelo mundo todo. E há um elemento que raramente aparece no noticiário. A leitura de Pequim sobre Hormuz é que os Estados Unidos estão usando o pretexto iraniano para projetar poder sobre rotas energéticas que abastecem a economia chinesa. E é aqui que a história chega ao ponto que mais importa entender.
Em poucas semanas, a Operação Epic Fury reconfigurou o tabuleiro no Oriente Médio. O estreito foi reaberto, a trégua está em vigor e um modelo novo de conflito entrou em teste. Operações aéreas curtas, seguidas de pressão econômica, sem ocupação terrestre prolongada. Mas chamar isso de desfecho seria precipitado. A trégua é de 2 semanas. O programa nuclear iraniano segue em pé. A Operação Economic Fury acabou de começar e, por trás de tudo isso, 3 potências observam em silêncio. Pequim, que depende do petróleo do Golfo e lê a presença americana com desconfiança. Moscou, que vê aliados sendo enfraquecidos, e o próprio Irã, que já demonstrou historicamente, como após a morte de Soleimani em 2020, que pressão militar tende a endurecer, não suavizar seus cálculos estratégicos. O que as próximas semanas vão responder não é quem venceu, mas que tipo de ordem regional está sendo desenhada e quem vai estar sentado à mesa quando a poeira baixar. Se você curte esse nível de análise, apoie nosso trabalho no Clube de Membros, aqui embaixo, com planos a partir de R$ 3,99. Sua ajuda faz toda a diferença para a gente. Chegamos ao fim desse vídeo. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e até o próximo.